Olá, trabalhadores, voluntários, amigos da Casa do Caminho. Aqui nos encontramos mais uma vez através dessa gravação. Vai ao ar no próximo dia 20 de agosto de 22, às 15h30, através do YouTube, para o estudo do Livro dos Espíritos. Antes que abordemos o tema de hoje, tema que será exposto através da gravação, me desculpem, eu queria lhes fazer um pedido, pedir um pouco da sua atenção para essa Casa do Caminho, que está sempre com suas portas abertas a todos aqueles que lá vão bater com as suas necessidades, com as suas buscas, com as suas procuras, com as suas necessidades de esclarecimento. É uma casa que vive condicionalmente de donativos, de doações. Não tem apoio de governo, não tem apoio de federação, não tem apoio de instituto, não tem apoio de ninguém. Ela tem o apoio do grupo de trabalhadores voluntários, de um conjunto ainda pequeno de colaboradores efetivos e de todas as doações que chegam através das campanhas, dos apelos que são feitos. Às vezes a gente precisa, né, que os apelos sejam feitos para que nós sejamos relembrados. Né? Vou arrumar aqui um pouquinho a nossa câmera. Isso. Então, buscando o concurso da atenção de todos vocês que vão nos alcançar nessa gravação futura, eu queria lhes pedir. São 80 ou um pouco mais de 80 famílias que dependem diretamente do apoio, do amparo, do fornecimento de cestas básicas que são organizadas, que são montadas por um conjunto de voluntários da Casa do Caminho, à mercê daquilo que vocês doam. Possa ser o donativo através de um Pix, de um depósito em conta corrente, possa ser também os alimentos, né? O arroz, o feijão, o açúcar, a farinha, o leite em pó, né? Enfim, todos esses elementos que compõem para poder entregar a essas famílias que vivem em uma fragilidade social muito grande. Né? Elas vivem num risco contínuo, né? Com relação à sua sobrevivência. E é através da ação de cada um de nós, no concurso de nossa ação, no concurso do que somos provocados a reagirmos a esse pedido, é que essas famílias têm a possibilidade de dar continuidade no seu cotidiano. Às vezes, essa cesta básica é o principal elemento que constitui, se é que se pode dizer assim, a despensa mensal dessas famílias. É através da Casa do Caminho que eles recebem cobertores, outros donativos, inclusive remédios que muitas vezes são receitados e não estão ao dispor na entrega gratuita e que vão bater a porta da Casa do Caminho para buscar o concurso dessa ajuda. Então é o seu donativo, é a sua participação, é você aqui presente, tanto quanto essa Casa do Caminho está presente em nossa vida, a todo momento a nos auxiliar, que fazemos essa mútua, fazemos essa troca, essa possibilidade de exercermos a busca da solidariedade e de sermos solidários. É um excelente exercício para todos nós. O estudo da noite de hoje é o capítulo 3º, da terceira parte, o capítulo 3º do Livro dos Espíritos, as questões 674 a 685, mais as notas do senhor Kardec a respeito da lei do trabalho. Então, que possamos evocar nesse momento a graça de Deus nosso Pai, de Jesus, o doce Rabi, irmão maior e médico de nossas almas, ele, modelo e guia da humanidade, o norte verdadeiro para nossa bússola íntima moral, possamos, junto com Dr. Hermann e toda a espiritualidade que orienta as tarefas e as condutas da Casa do Caminho, nos compenetrarmos nesse momento no estudo que vai ser trazido numa reflexão. Eu não vim aqui lhes ensinar absolutamente nada. Sou um aprendiz como todos. Mas fruto desse desafio, eu posso fazer a leitura e buscar essa reflexão para lhes expor. Eu sou um expositor. E assim lhes provocar o pensamento, lhes instigar a busca do estudo. Como sempre, eu não vou ter oportunidade nem de tempo, nem uma capacidade técnica, né, de expor cada questão. Né? São questões um pouco longas, às vezes,
Mas antes de começarmos nas questões propriamente ditas, eu vou buscar lá no Evangelho, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, algo que já nos traz a reflexão sobre o trabalho para que possamos desenvolver aqui a nossa reflexão conjunta. E diz assim, lá no capítulo 25, que está em Mateus 7, né, versículo 7, os capítulos de 7 a 11. E diz assim, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. E diz assim, do ponto de vista, reflexão, do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a essa outra. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho. E mais à frente, ele diz ainda que o nosso desejo incessante pelo melhor é esse desejo que nos impele à pesquisa dos meios de melhorar a nossa posição e que nos leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que nos proporciona o que nos falta. Olha que extraordinário. Ele faz ainda uma reflexão que eu vou me permitir, que dá senso ao trabalho, quão importante ele é para nós, espíritos que já sabemos, reencarnantes. Não são os espíritos neófitos chegando aqui pela primeira vez, criados a fruto do momento que chegamos aqui na realização de nascer, de quando nossa mãe nos deu a luz, como é dito. Não, somos espíritos que já temos milenares de experiências na carreira terrena e errática, aprendendo, né? Aprendendo e aprendendo, um pouquinho de cada vez. E é o que estamos fazendo hoje, através do conhecimento, aprendendo um pouco mais, para trazer para o nosso íntimo esclarecimentos para que no futuro possa nos servir como ferramenta extraordinária no labor do nosso burilamento, como é dito, né? Vamos burilar essa pedra bruta que ainda somos. Já temos muitas faces trabalhadas, mas ainda nos faltam outras tantas que ainda estão muito brutas. E que ele coloca ainda nesse mesmo texto do capítulo 25, se as almas se fossem todos os dias, essa é uma reflexão para a reencarnação na relação do trabalho, para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo que fazer tudo de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras épocas, nos primeiros dias do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Um trabalho, inclusive, intelectual muito restrito, que seria o intelecto daquele pensamento produzido pelo reflexo. O pensamento do nosso cérebro primeiro, instintivo. Aquele primeiro cérebro que lá há mais de 6 milhões de anos, quando nos tornamos humanoides, para recebermos, para que fosse esse formato humanoide pudesse nos receber como espíritos, também ainda em caminho de evolução, ainda espíritos primitivos, nós pudéssemos encontrar algum amparo. E através do registro da nossa memória perispiritual, da nossa memória permanente, pudéssemos ir adquirindo os conhecimentos. Então, meu trabalho é trabalho de trabalho, através do trabalho. Não há como. A questão 674 do Livro dos Espíritos ela é muito clara com relação a isso. Ela traz aqui, a necessidade do trabalho é lei da natureza, ou, por exemplo, lei divina? Sim. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo se constitui uma necessidade. E a civilização nos obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos, ou seja, as buscas, o anseio pela melhora. Estou falando de um anseio equilibrado, mas às vezes a gente tem um anseio meio desequilibrado com isso, mas não é matéria para esse momento. Mas essa, não é a ganância. Não é a ganância. A ganância é um desequilíbrio que existe em cada um. A ganância é fruto do egoísmo de cada um de nós. Mas a capacidade de buscarmos o melhor, de buscarmos aquilo que nos melhore a vida, é fruto do progresso. Se não fosse assim, aonde as vacinas, aonde a ciência nos trazendo tantas melhoras, a luz elétrica, o meio pelo qual estamos falando aqui agora, né, um meio virtual que ligou o mundo, o planeta, que tivemos um desenvolvimento e um uso extraordinário durante esse processo pandêmico, e que agora se tornou um meio aditivo, acessório, para que possamos também
mercê da luz dessa ciência, fazermos as nossas reflexões, os nossos encontros. Logo na sequência, na questão 675, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. Olha que coisa extraordinária. Não, o espírito trabalha assim como o corpo, toda ocupação assim, portanto, é útil e é trabalho. Aí vamos ver o que é útil e o trabalho, e o espírito que trabalha, na erraticidade, o espírito encarnado que aqui trabalha, material e intelectualmente. Mas vamos trazer uma reflexão, um pouquinho? Nós estamos falando de trabalho. Falamos em português, uma língua neolatina, portanto derivada do latim. E é dali que a etimologia de trabalho vem de tripalium. Tripalium era um tripé, feito de madeira muito primitivo, já conhecido bem antes de Cristo, antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, já havia. O tripalho já tinha sido conhecido. Por quê? Porque os agricultores usavam para bater nele a palha do trigo, separando o joio, aquela passagem também, aquela parábola extraordinária de um significado doutrinário maravilhoso e que traz a separação. Então, a palha do trigo, o trigo em si, era batido para separar palha e joio. Né? E você só ter realmente a semente do trigo ali para fazer a moenda. E também para o milho. O milho era batido ali para poder separar aquela palha maior e poder as espigas serem tiradas, aproveitadas. Enfim, um processo, claro, primitivo, não mais usado hoje. Hoje, com toda a mecanização, temos uma agricultura extraordinária. O Brasil, por sinal, é um dos líderes. Mas foi usado também pelos romanos, pelos soldados romanos, que viram em suas campanhas nela uma oportunidade de, capturando seus adversários, pegar esses espíritos encarnados, ali lhes amarrarem e deixarem naquela condição. Era uma tortura. Imagina ficar amarrado num tripé, exposto aos intempéries dia e noite, passando fome, tendo seu corpo macerado por pancadas, enfim. Era uma tortura. Daí se criar essa analogia de que trabalho é alguma coisa torturante. E Kardec vem exatamente desmistificar porque trabalho, até à luz de outra doutrina cristã prevalente à época, era algo que só a plebe deveria fazer por conta da realeza, ligação do catolicismo à época com a realeza era muito grande. Era muito, na verdade, chegava momentos em que você não percebia quando era um e quando era outro. Né? O aconselhamento, o peso era muito grande, o peso político, o peso de influência era muito grande. Então ali só havia a questão, assim, a realeza e todos os religiosos não trabalham, são intelectuais. Né? Com exceção de alguns que viviam uma vida monástica de maior sofrimento, de maior peso, e que mesmo assim serviam a uma eclesiástica mais elevada, superior, que só se valia do poder intelecto. Então havia a plebe e havia a realeza, que da plebe retirava as riquezas, como forma de impostos e outros extratos não tão dignos, e assim realizava o Estado em menor monta e em maior monta o próprio comando, que era a realeza e toda a sua corte. Né? Então ficou, né, estigmatizado como trabalho uma coisa ruim. Kardec, ao perguntar isso aos espíritos, traz mesmo para aquele momento da Paris, cidade-luz, daquele momento de uma Europa em profusão, de uma separação de um modo muito grave do poder da Igreja, porque houve uma cisão por conta de usurpação de valores de ambas as partes, mas que criou esse ato, né? Criou esse buraco, e vem a doutrina espírita colocar um certo termo a isso. Apresentar o que os espíritos nos trazem acerca da nova revelação, que é Jesus, trazendo todo esse conhecimento, e que também vai falar de trabalho, da relação do homem com o seu cotidiano, com o seu progresso, com a nossa necessidade, o serviço de qual nós, espíritos encarnados, nos valemos para nos melhorar. Né? Então, ele até pergunta aqui na questão 678, nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalho? E logo na primeira linha, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades, a necessidade de cada um.
Vivemos um mundo de provas e expiações. Nosso trabalho ainda é muito material. Temos uma tecnologia avançada, extraordinária em curso, mas ainda temos apropriação de um trabalho quase escravo em muitos países, como na África, em outros poucos países da Ásia, onde o trabalho é quase escravo. Né? As condições, as leis são mínimas, em alguns lugares as leis são excessivas, né? Já passaram do contorno da modernidade. Elas tiveram já o seu momento, já tiveram a sua inserção do trabalhador protegido e hoje, em alguns lugares, ela é excessiva. Em outros, ela é natural. Né? Pegamos países aqui ao norte do nosso continente, a relação de trabalho lá é uma relação natural e normal. Né? Ganha quem trabalha, é meritocrática, aí não vamos entrar no processo, mas ela tem outro valor, é um processo. E existem outros lugares que ainda fazem disso um processo de quase escravagismo. Né? Não uma escravatura declarada, mas subliminar, né? Nociva ainda ao homem. Então ele coloca aqui a necessidade do trabalho com justiça. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Muitas vezes o trabalho é uma expiação para nós, é uma forma de expiação. Como a perda do trabalho, a perda da capacidade laboral, não a capacidade física e intelectual de exercer, mas a incapacidade de haver postos que abriguem essas capacidades físicas e intelectuais de exercê-lo. Tivemos isso fortemente acrescido aqui durante a pandemia, onde tantos postos, tantos negócios e postos de trabalho foram fechados e que não foram retomados ainda, e que nós esperamos e rogamos possa acontecer para a humanidade, para criar um pouquinho mais de equilíbrio no processo, não só aqui na terra do Evangelho, né, o Brasil, mas em todas as nações amigas e nações conhecidas nossas, ao entorno do orbe. Nós somos pessoas que necessitam do trabalho, o espírito necessita do trabalho para a sua evolução. Diferente dos animais, que é uma abordagem que é feita até aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos também, na questão 677, os animais, eles não necessariamente trabalham, eles vivem por uma relação de busca de sobrevivência. Então eles exercem uma atividade de impulso, de uma inteligência reptiliana, como era dito, mas que na verdade é essa inteligência primitiva, essa inteligência básica que nós possuímos também, mas que já adquirimos através da nossa evolução como sapiens, a capacidade do nosso cérebro de desenvolver o intelecto pela inteligência emocional e da realização do nosso córtex em poder produzir o abstrato, em criar, em desenvolver, em modificar, ter consciência, capacidade de trabalhar o abstrato. Assim, a lei do trabalho, para alguns o intelecto, para outros só o físico, para alguns o intelecto e o físico. Lembrando, de 100 anos para cá, de Henry Ford para cá, por exemplo, nós já tivemos muita modificação na linha de produção de uma indústria, né? Até pelas tecnologias já desenvolvidas, que muitas vezes são feitas por cientistas, por engenheiros, por técnicos excepcionais, e muitas das vezes, pode não parecer, elas são modificadas, são acrescidas, são melhoradas pela observação daqueles trabalhadores que, realizando cotidianamente um trabalho que parece rotineiro e mecânico, lhes percebem as oportunidades, nuances que podem ser modificadas para essa melhora. Aí o progresso. Aí quando nós descobrimos uma forma de atuarmos no trabalho doméstico de uma forma diferenciada, aprendendo com alguém, ou melhorando os processos e contribuindo e dividindo isso com outras pessoas para lhes atenuar a tarefa, tudo é criação, tudo é forma, tudo acontece primeiro em nossa mente. Se não acontece em nossa mente é porque já está na natureza, já é uma criação divina, já está lá. Todo o resto é forma de natureza e para ser posto em ação é necessário trabalho. E daí vem essa necessidade incessante da nossa reflexão com relação a isso. Né? É condicional que nós tenhamos o trabalho para nos melhorar. É condicional que seja através do trabalho, seja o labor para nos trazer o sustento, seja o labor condicional de sermos solidários, é um treinamento. Como diz Emmanuel, ainda não somos espontâneos, mas é através da disciplina e da disciplina
que nosso espírito vai adquirir condições de espontaneidade, sermos espontâneos, não só em realizarmos, somos muito espontâneos em realizarmos as nossas necessidades, mas pouco afeto à espontaneidade de sermos solidários aos nossos irmãos, aqueles que nos cruzam o caminho, aqueles que fazem parte da nossa família, os amigos, aqueles que fazem parte do nosso meio social e de trabalho, como aqueles que nos cruzam o caminho como estranhos. É através desse trabalho voluntário que acontece nas casas espíritas, nos templos católicos, nos templos evangélicos, nos templos budistas, umbandistas, é através do trabalho, através de outros organismos voluntários que se consegue, por exemplo, Médicos Sem Fronteira, que é extraordinário, Cruz Vermelha, tão antiga, criada lá nos Estados Unidos para fazer frente às necessidades de uma época tão difícil, onde havia tanta desassistência, né? Ali poucos se reuniram para fazer muito pelo próximo. E assim somos. Espíritos que, reunindo-nos, mesmo que com pouco, podemos fazer muito e realizar muito pelo nosso próximo. Então, essa questão é uma questão de modo pacífico, né? As fortunas também estão na lei do trabalho. Ué, mas a fortuna, quem tem fortuna não tem trabalho. Isso é relativo. Dá muito trabalho manter a fortuna, para quem não sabe. Precisa muito intelecto. Porque se não o tiver, desculpem, se não tiver trabalho, se não tiver renúncia e não tiver um intelecto bem desenvolvido através da educação intelectual e inclusive da educação moral, nós vamos perceber que as fortunas fogem, como fugimos do fogo do incêndio. A fortuna foge. Ela deixa de estar naquelas mãos porque não foi bem gerida. Porque a fortuna não é um direito do ser humano. É uma dádiva que é dada como a dádiva do trabalho. Para que esses irmãos nossos, possuidores de um intelecto, esperamos assim, mais avantajados, não aqueles que tomam por herança, mas por aqueles que constroem a fortuna, fruto do trabalho, que é algo muito digno e necessário, possam, sem ganância, contribuir para um desenvolvimento das pesquisas, da ciência, da filosofia, da sociologia, de todos os acessos e contribuir para o bem do próximo, daqueles todos que estão desabrigados, muitas das vezes, de uma assistência. Eles necessitam. Pessoas doentes, pessoas sem trabalho, jovens sem capacidade de trabalho, crianças, né? É através da fortuna de outros que conseguimos criar organismos, conseguimos criar institutos organizados para lhes dar o apoio e lhes dar a condução de assistência. Precisa o mérito da fortuna, da renúncia, da solidariedade, do sentido de caridade. Então é um trabalho. Além de ter o trabalho para manter a fortuna, porque todo mundo tenta, é aquilo que diz tudo aquilo que o ladrão não rouba, que os ladrões não roubam e que a ferrugem não corrói, lhes pertence, né? Isso é nosso, isso nós vamos levar. Mas a fortuna material, ela vive sobre o concurso da inveja, da vontade do roubo de terceiros. Então, é preciso muita inteligência, muita capacidade de desprendimento para saber fazer jus de um benefício que ganhou. Tanto quanto, quando nós somos pequenos, nossos pais trabalham por nós, não é isso? Nossos pais, tios, às vezes, avós, muitos contribuem para a nossa formação, não só material, como intelectual e moral. E é justo, como está aqui na relação da lei do trabalho, que é a relação de repouso, que quando eles cheguem numa determinada idade já não disponham mais das forças físicas, ainda da capacidade intelectual, mas não mais do vigor físico, que nós, como filhos, possamos lhes prover, possamos lhes atender, possamos ser imediatamente solidários como fomos atendidos pelo amor incondicional de nossos pais e de nossos avós, né? Temos que levar isso em consideração, está aqui nas questões, é só pegar em 674 a 685, nós vamos encontrar isso. Qual o limite do trabalho? O limite das nossas forças. A relação que nós tínhamos de trabalho há 20, 30, 40 anos atrás é diferente hoje, né? Fruto de todas as vacinas, fruto de todos os tratamentos que foram desenvolvidos, temos mais longevidade, temos mais capacidade, mais vigor
Nós hoje não temos a necessidade de nos aposentar, por falar nisso, vou abrir um parênteses, mas espera aí. Nós não temos a necessidade de nos aposentar, por exemplo, como os nossos avós se aposentaram. Porque aos 50 anos, no tempo dos nossos avós, o homem já era conhecido como velho, já quase senil. Né? Hoje um homem com 50 anos, ele está em plena capacidade de possuir, a exceção de algumas tarefas, vamos lá, né? Existem algumas atividades laborais, né? Você não vai pedir para um mergulhador de grande profundidade, profissional, um profissional do mergulho, ficar 40 anos, 30 anos trabalhando ali, né? Você não vai pedir ao homem do campo, da lavoura, que acorda e vai antes que o sol nasça e volte ao entardecer e que vive do labor na terra, que é um labor contínuo, de um esforço físico extraordinário, fique trabalhando tal qual aquele que trabalha num escritório, trabalha num laboratório. São condições de dispêndio físico diferentes. Mas a condição de repouso está para todos. Mas eu tinha aberto um parênteses, me veio aqui à mente agora, eu tenho alguns amigos conhecidos, né, que infelizmente nos relatam hoje, já aposentados, eu ainda não sou aposentado, que nos relatam que, que bom que estou aposentado, né? Trabalhei o que pude e o que deu para chegar na aposentadoria. Eu fico pensando, né? Você trabalhou a vida inteira para fazer nada. Você trabalhou para chegar num tempo de não fazer nada. E que é o que vai causar a ferrugem da alma e do corpo, né? É o que vai nos trazer a falta de mobilidade, né? A falta de agilidade, a falta de capacidade de pensar no outro. Não, eu quero gozar a vida. O quê? O que é gozar a vida? Ficar sem fazer absolutamente nada? Tá certo que existem um limite. Eu não posso comparar um jovem de 20 anos que está começando no mercado de trabalho com um homem de 50, 60 anos. Ele não vai ter nem o mesmo vigor físico e pela própria experiência adquirida no seu intelecto, ele vai ter uma capacidade diferenciada. Então o espírito avançou, o espírito cresceu, o espírito aprendeu, o espírito sofreu uma série de vicissitudes que lhes impregnou um conhecimento. O perispírito está dotado desse conhecimento. O jovem está lá começando a sua labuta. Agora, trabalhar para ficar sem fazer nada é um contrassenso, né? Mas, enfim, eu não vou discutir o mérito. É claro que existe a razão do repouso, que está lá na questão 682. Sendo uma necessidade para todos aqueles que trabalham, o repouso não é também uma lei da natureza? Ele responde, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, à capacidade da intelectualidade. Senão você fica embotado ali pelo trabalho, não desenvolve. Mas ele coloca que é essa inteligência que vai elevar o nosso pensamento acima da matéria. Enfim, é o pensamento que Kardec traz aqui na sua reflexão final, e eu gostaria de trazê-lo aqui para nós. Há um elemento que não costuma se fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. É o elemento da educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. O trabalho serve para nos dar um pouco desse trajeto. Mas por que da educação moral? Pelas vicissitudes e pelo emprego que fazemos do nosso esforço, no balanço de tudo aquilo que empreendemos. Se só empreendemos em favor de nós mesmos, estamos com uma moralidade baixa, porque nos tornamos seres egoístas. É tal qual aqueles, não, um dia eu vou trabalhar na casa espírita, quando eu me aposentar, acabei de falar, né? Aí eu vou trabalhar. Por quê? Vai ficar esperando, sempre alguém que vai esperar a fortuna para poder fazer algo pelo outro? Faça agora, todos nós temos alguma capacidade, algo a ofertar. Da nossa experiência, da nossa vivência, a nossa audição, a nossa atenção. É trabalho, lembre-se do que foi dito. Toda ação, intelecto, material, é ação útil para nós fazermos. É o que nós fazemos. Trabalho, você pode trabalhar até no crime, mas um trabalho útil é trabalhar no bem, para o bem e com o bem. Essa é a forma que o Espiritismo nos coloca e que nos dissocia daquele céu de contemplação, de paralisia, de estagnação. Não vamos pensar que como almas nós desencarnamos e vamos estar descansando, como diz, descansou. Morreu, descansou. É como se tivesse na vida a oportunidade de realizar e a vida tivesse sido um castigo. Agora ele morreu, descansou. Já não ouvimos isso? Ao contrário. A vida não nos dá descanso, ela nos dá atividade para que sejamos úteis, principalmente a nós mesmos. Primeiro,
primeiro agente a receber o fruto de tudo isso somos nós, pelo fruto do nosso labor como espírito. Lembra que eu falei? Encarnados, fazemos do corpo laboratório de retificação, qualidade, crescimento, criação, fazemos ele de escola, fazemos de hospital, fazemos, enfim, toda uma estrutura necessária para o nosso avanço. Lei do trabalho. E que é lei do progresso também, vai estar encontrando o apoio lá na lei do progresso. E terminando aqui, estamos aos 30, eu só vou fazer uma leitura aqui do capítulo 7º do Exé, que também serve de apoio e suporte para toda essa reflexão que fizemos à luz do Livro dos Espíritos. A inteligência, está lá no capítulo 7 do Exé, missão do homem inteligente na Terra, olha só. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregado. O homem que abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, usurpa do direito do trabalho útil e da sua qualidade. Prestarmos atenção ao que fazemos com o nosso pensamento, a nossa inteligência, com tudo aquilo que já adquirimos. Vamos trabalhar no bem, com o bem, para o bem. Trabalhar faz bem. É isso. Que a graça de Deus esteja presente em nossos dias, que esse Jesus esteja presente no nosso norte verdadeiro, para onde aponta a nossa bússola moral, e que possamos estar a serviço de nós mesmos e de todos aqueles que nos cruzem o caminho, à luz dessa doutrina esclarecedora e libertadora, a doutrina espírita. Graças a Deus.